Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda e hoje o nosso canal ele quer dar continuidade às aulas sobre logaritmo respondendo a questão que está no quadro. Mas antes de seguir, que você compartilhe esse canal, que você se inscreva aqui no nosso projeto. Esse canal é feito para você, estudante que deseja dar voos altos na sua vida profissional. Então, aprender física, aprender matemática, aprender química, aprender biologia, aprender as matérias que você tem que passar por elas no ensino médio e aprender bem é muito importante para você alcançar o seu sucesso. Então, galera, olha só, nesta terceira aula sobre logaritmo, nós queremos responder essa questão aí, é uma questão do Mackenzie, interessante a questão, diz o seguinte, olha só, o volume de um líquido volátil diminui 20% por hora. Após um tempo t, seu volume se reduz à metade. O valor mais próximo de t é 2 horas e 30 minutos, 2 horas, 3 horas, 3 horas e 24 minutos ou 4 horas. Use log de 2 igual a 0,3. Bom, para você começar a modelar essa questão, você tem que entender inicialmente o seguinte, olha só. Você tem que começar modelando esse problema numa linguagem matemática. Tem que escrever ele em linguagem matemática. Tem que sair desse texto por extenso e você colocar esse texto em linguagem matemática. Essa é importante. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, no início, qual era o volume desse líquido? Bom, no início, o volume era V. Eu vou colocar V0 porque era o volume inicial. Não sei quanto é. Não sei se é 3 litros, 4 litros, não sei. Então, o volume inicial é V0. E depois, esse volume inicial, ele vai cair 20% a cada hora que passa. E aí você tem um outro problema. Como é que você escreve o volume que fica lá? Porque 20 é o que sai. 20% é o que sai. Então pensa comigo. O todo é representado por 100%. Tá? Então se você tivesse aqui, ó, o líquido todo é isso. Aqui é 100%. É a totalidade dele. Só que dessa totalidade, ele vai perder a cada hora que passa 20%. Então isso aqui é o que ele perde. A pergunta é, quanto é que fica lá dentro? Se tudo era 100% e aí ele perdeu 20%, se ele está perdendo 20%, sobrou quanto? Ora, 100 menos 20, 80%. Não é isso? Então sobrou 80%. Então o que sobrou é 80%. Agora, como é que eu escrevo esse 80% em forma de fração? Bom, para sair de uma fração e para sair de uma porcentagem para uma fração é fácil. Basta você dividir por 100 e ir simplificando. Esse zero com esse zero, e aí você vai ter 8 sobre 100, 8 sobre 10, perdão. Que dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, ficando 4 quintos. Então, esse 4 quintos é o que representa 80%. Então, vamos lá. O volume inicial era esse. A cada hora que passa, ele perde isso do volume. E olha só, quando a gente dá aula para cursinho, eu já fui professor de cursinho e tudo, tem uns esquemas que a gente tem que pegar. A linguagem, ela fala muito pra gente quando é para trazer linguagem matemática. Quando você escutar, galerinha, esses termos do, de, da, sempre vai querer indicar para você uma multiplicação. Sempre. Sempre. Então, olha só, ele perdeu 20% do volume. Do volume que tinha no início. Como é que você escreve isso? Bom, fica assim, ó. O volume final, então, vai ser igual a o volume inicial que multiplica 4 quintos. E esse 4 quintos, ele vai sendo repetido a cada hora que passa. Então, elevado a t. Porque ele perde 20% a cada hora. Então, passou uma hora, ele perdeu 20%. Passou mais uma hora, ele perde 20% do que restou. Passou mais uma hora, ele perde 20% do que restou. E assim vai. Então, esse t aqui representa o tempo. E aqui, ó, né, essa potência aqui é o que vai condicionar
a diminuição do volume. Então, o volume final vai ser igual ao volume inicial vezes 4/5 de T. Bom, modelei a questão está modelada. Agora, como é que eu faço então para resolver ela? Bom, eu volto para o texto. Olha só, o volume de um líquido volátil diminui 20% por hora. Após um tempo T, seu volume se reduz à metade. Ou seja, após T horas, o volume é igual à metade do que tinha no início. Ora, no início não era V0? Então, esse V aqui, ele vai ser o V0 sobre 2, que é igual a V0, que multiplica 4/5 elevado a T. Entenderam a ideia? Essa aqui é a função que descreve o que está acontecendo com o volume. E aí a questão vai além. Ele diz que esse V vai se reduzir à metade do que tinha no início. No início era V0. Se ele vai reduzir-se à metade do todo é 1/2, né? 1/2 de V0. Agora eu tenho isso, e é isso aqui que eu vou resolver para achar o valor de T. Como é que eu faço essa conta aqui agora? Lembrando que log de 2 é igual a 0,3, como a questão apresentou. Bom, vamos resolver essa equação então. Você vai ver que ela não é difícil de resolver. Então você tem isso aqui, ó. V0 sobre 2 é igual a V0, que multiplica 4/5 elevado a T. Bom, eu posso simplificar, como aqui é um produto, né? Então eu posso simplificar esse V0 aqui com esse V0 e aqui fica 1. Então você vai ter isso aqui, ó. 1/2 é igual a 4/5 de T. Perfeito? Então simplifiquei o V0 com V0. Aqui ficou 1, então 1/2. Aqui ficou 1, que multiplica isso, o 1 não precisa aparecer. Bom, agora eu tenho essa equação aí. Então, o que eu faço agora? Como é que eu resolvo essa equação a partir desse ponto? Bom, eu tenho essa equação exponencial onde as bases são diferentes e não dá para colocar bases iguais. Aqui é 1/2, não dá para reduzir mais. Aqui é 4/5, não dá para reduzir mais. Isso aqui é uma fração irredutível. As duas são frações irredutíveis e não são iguais. Então, qual é a ideia? A ideia é aplicar um logaritmo. Mas qual logaritmo? Aí você vai partir da ideia que foi te dada na questão. Log de 2. A base aqui não é 10? Então eu vou aplicar aqui, ó, um log de base 10 desse lado e um log de base 10 nesse lado daqui. Deixa eu colocar um igual mais para cá e aqui um log na base 10. E é isso que eu vou começar a resolver. Então você vai ter isso aqui, galerinha, ó. Log de 4/5 elevado a T é igual a log de 1/2. Só trouxe isso aqui para o primeiro membro. Aqui eu tenho uma potência, não tenho? O T não é expoente? Faço ele cair multiplicando. T que multiplica log de 4 sobre 5, que é igual ao log de 1 sobre 2. Aqui eu tenho um quociente. Ó, eu não posso esquecer disso. Eu tenho que fazer aparecer um log 2 lá, tá? Porque isso foi dado na questão. Então, olha só, eu tenho um quociente aqui e um quociente aqui. Então, vou aplicar a propriedade. Aqui eu vou escrever como log de 4 na base 10, a base continua, menos o log de 5. Isso aqui é igual ao log de 1 na base 10, menos o log de 2. Olha o log de 2 aparecendo aí. Olha o log de 2 aparecendo. Bom, T vai ser igual. Aqui, ó, olha só. Aqui é 4, certo? Log de 4 na base 10. Só que esse 4, você concorda que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado? 2 vezes 2 não é 4? Então eu posso reescrever isso aqui desse formato, ó, log de 2 ao quadrado, menos, e esse log de 5? Se você assistiu a aula passada, a gente caiu no log de 5 e tinha que aparecer um log de 2. Então, ó, vai aqui no card aqui e assista a aula passada, que vale a pena. Então, esse log de 5, eu vou escrever ele como o quê? Como log de 10 dividido por 2. Porque 10 dividido por 2 não é 5? Eu mantenho a igualdade. Igual. Quanto é que é log de 1 na base 10? Bom, log de 1 na base 10, vimos na primeira aula, né? Quando logaritmando é 1, não importa qual seja a base, o resultado vai dar 0. Menos
o log de 2. Ó, o log de 2 foi dado na questão aqui, ó. O log de 2 é 0,3. Esse expoente 2 aqui eu posso cair multiplicando, então eu vou ter t que multiplica 2 vezes o log de 2 menos o log de 10 mais o log de 2, que é igual a menos 0,3. Professor, mas por que esse mais? Olha só, tá vendo esse menos aqui? Esse menos é de todo esse logaritmo. Quando você abre esse logaritmo, você teria que ter log de 10 menos log de 2. Só que esse menos muda. O log de 10 era positivo, então ele fica negativo. E esse log de 2 era negativo, mas por conta desse menos, ele fica positivo. Tá? Então esse menos muda o sinal. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então vamos lá. T que multiplica. Quanto é que é o log de 2? A questão falou que é 0,3, né? Então 2 vezes 0,3 menos log de 10 na base 10 é 1, mais o log de 2, 0,3, que é igual a menos 0,3. T que multiplica. Faça a conta aqui. 2 vezes 0,3 dá 0,6. 0,6 menos 1 dá menos 0,4. Menos 0,4 mais 0,3 dá menos 0,1. Que é igual a menos 0,3. Então, de novo. 2 vezes 0,3 dá 0,6. 0,6 menos 1 dá menos 0,4. Menos 0,4 mais 0,3 dá menos 0,1. Esse valor está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Então, t é igual a menos 0,3 dividido por menos 0,1. Menos dividido por menos dá mais. E 0,3 dividido por 0,1 dá 3 horas, que a unidade do tempo está em horas. Moral da história, a resposta é a letra C, 3 horas. Beleza? Então, uma questão que você tem que modelar, escrever em linguagem matemática, aplicar as propriedades do logaritmo, é o tipo de questão que você vai ter que enfrentar nas provas PAS, Enem, vestibular, contextualizadas, que vai exigir do aluno isso. Saber modelar, mas se você tem acompanhado nossos vídeos, é muito importante saber as propriedades. Então, galera, assista a primeira aula, grave aquelas propriedades, porque ela é muito importante para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você nos siga nas redes sociais. Fica com Deus e até a próxima.